Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo todas as informações do Parlamento Catarinense. Comigo está a jornalista também, Gisele Dalpiaz, que hoje vai trazer mais sobre tudo o que aconteceu nessa última quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, Oi, Eduardo, bom dia, bem-vindo a essa edição do programa Conecta. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos no nosso canal no YouTube, no @AssembleiaSC. Além disso, a TVAL também é transmitida no sinal aberto na região da Grande Florianópolis e também no município de Blumenau, no Vale do Itajaí. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição, como o Eduardo falou, trazendo aí todos os destaques, principalmente das deliberações desta quarta-feira, da última quarta-feira, tarde de ontem. E a gente começa falando sobre um projeto de lei que foi aprovado pela maioria de votos aqui na Assembleia Legislativa nessa quarta-feira, que institui para o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o título de cidadão catarinense. G. Exatamente, Eduardo. Esse projeto foi aprovado na tarde de ontem, como você falou, em plenário, pela maioria dos deputados que estavam presentes na sessão. E ele concede, então, ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o título de cidadão catarinense. Essa iniciativa ela foi apresentada pelo deputado Oscar Gutes, do PL, com a justificativa da contribuição do ex-presidente ao estado de Santa Catarina, né? Entre elas, a gestão do país, principalmente durante a pandemia, com o envio de recursos aos municípios, inclusive, né, aos municípios de Santa Catarina, ao incentivo à liberdade econômica e também ao estímulo ao patriotismo aqui no Brasil. Lembrando, Eduardo, que o título de cidadão catarinense ele é concedido, né, a pessoas, personagens da história, da política, que tenham dado alguma colaboração ao desenvolvimento do Estado, né? A gente teve outros presidenciáveis que também receberam um título, que é o caso do presidente Lula e também do ex-presidente Michel Temer. E agora, então, esse projeto aprovado em plenário prevê a concessão do título também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ainda é preciso a votação da redação final dessa proposta e aí, então, segue para a sanção do governador. E aí, sim, a partir da sanção do governador, o título poderá ser concedido, então, pelo estado de Santa Catarina ao ex-presidente Bolsonaro. Outros projetos de lei também foram aprovados nessa casa ainda na sessão da tarde dessa quarta-feira, projetos que falam sobre deficiência. O primeiro projeto é o PL 452 de 2021, de autoria do deputado Altair Silva, do PP, que inclui no rol de deficiências a deficiência auditiva com perda unilateral total ou bilateral parcial ou total. O segundo projeto de lei é o de número 30 de 2023, do deputado Fernando Krelin, do MDB, que dá ao atleta de apoio ao atleta com deficiência visual a isenção no pagamento da inscrição em programas ou eventos esportivos. E a terceira matéria é o PL 335 de 2023, do deputado Júlio Garcia, do PSD, dispensa a necessidade de autorização judicial para a venda de veículos adquiridos com isenção de impostos pelos representantes legais da pessoa com deficiência. São três projetos que falam sobre pessoas com deficiência, tanto no ramo esportivo quanto na área da aquisição de veículos e outras áreas também que os deputados se importaram bastante em aprovar esses projetos. Exatamente, Eduardo. Como você falou, a Assembleia Legislativa também bem atuante, né, nessa questão da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, só para a gente dar mais uma passadinha, esse primeiro projeto que você citou, do deputado Altair Silva, ele pretende ampliar os direitos, a garantia, né, de direitos às pessoas com deficiência que têm problema, deficiência auditiva com perda em um dos ouvidos total ou nos dois ouvidos parcial ou total. Ou seja, essas pessoas que tenham essa característica, essa deficiência, elas serão incluídas no rol das pessoas com deficiência para ter garantidos os mesmos direitos previstos na legislação estadual às demais deficiências. Então, inclui essa parcela da população a ter esses benefícios, esses direitos, né? O segundo projeto, como você mencionou, na área do esporte, o que acontece? Quando um atleta com deficiência, né, um atleta que é cego ou que tem baixa visão e que ele precisa de um suporte de uma outra pessoa para ajudar, né, na competição, no exercício, na execução dessa prova. Então, essa pessoa de apoio, esse atleta de apoio, ele também vai ter direito à isenção do pagamento de inscrição para participar nesse programa, porque hoje esse direito já é garantido a quem tem deficiência. Então, uma pessoa cega, ela tem direito à isenção do pagamento por essa competição. Então, a intenção desse projeto
é estender também àquele atleta de suporte o mesmo benefício, né? Isenção no pagamento da taxa. O terceiro projeto, como você mencionou, de autoria do deputado Júlio Garcia, ele dispensa, então, a necessidade de autorização judicial para a venda de veículos que foram adquiridos com isenção de impostos por representantes legais das pessoas com deficiência. Projeto na área aí do direito do consumidor para garantir agilidade e menos burocracia para transferências de veículos, no caso de veículos adquiridos por pessoas com deficiências e que tem essa característica da isenção da cobrança de impostos. Todos esses projetos relacionados aos direitos da pessoa com deficiência também devem passar pela votação da redação final e ainda pela sanção do governador. Aí sim podem virar lei aqui em Santa Catarina. Isso. E ainda ontem outras duas medidas provisórias foram alteradas para uma lei. Os deputados votaram isso aqui na Assembleia Legislativa e a medida provisória 260 de 2023 instituía o Programa Emergencial de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Catarinense, o PRONAMP. De ontem foi um dia de falar também sobre empresas aqui, sobre facilidades para micro e pequenos empreendedores de Santa Catarina. Principalmente facilidades e principalmente auxílio, né, a essas empresas, esses empreendimentos nos momentos de dificuldade, como foi o caso aí no período, né, no final do ano passado, em decorrência das fortes chuvas, das cheias, né, que representaram impactos significativos aqui para o nosso estado. Então, o que o governo fez? Ele editou essa medida provisória, como o próprio nome diz, medida provisória. Então, é uma ação, né, provisória de auxílio aos empreendimentos. Então, essa medida provisória, ela tem uma validade específica, né, Eduardo, de 2 meses. E aí, o que os deputados fazem? Depois que ela perde, né, essa validade dos 2 meses, eles aprovam a conversão em lei. Ou seja, essa medida vai continuar existindo aqui no nosso estado e muito importante, como você falou, né, é um auxílio do governo do estado com o objetivo de estimular a reconstrução e a recuperação de empreendimentos que foram afetados aqui no nosso estado pelas catástrofes naturais. Então, conversão em lei dessa medida. Ontem também os deputados receberam aqui nesta casa o secretário de Estado da Infraestrutura de Santa Catarina, Jerry Comper, que participou da reunião da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da LESC nessa quarta-feira. E é claro que os deputados conversaram sobre diversos assuntos, mas um deles foi a situação das rodovias estaduais, que foi um tema tanto abordado pelos deputados nas últimas semanas aqui nessa casa, Gi. Exatamente. A infraestrutura é pauta permanente aqui na Assembleia Legislativa, né? E como você falou na tarde de ontem, a Comissão de Transportes aqui do Parlamento, que é presidida pelo deputado Antídio Lunelli, do MDB, convidou então o secretário Jerry Comper, ele que é deputado licenciado, né, para vir falar sobre as ações, o que o governo está planejando com relação às rodovias estaduais. E aí o secretário apresentou alguns números, eu vou destacar alguns deles, que estão, né, um dos números apresentados pelo secretário é a previsão de 2,8 bilhões de investimentos, ou seja, quase 3 bilhões de investimentos do Estado na malha viária em obras estruturantes e emergenciais do programa Recupera SC. Além disso, ele falou que o Estado também vai investir cerca de 1,5 bilhão de reais na conservação de rodovias, com serviços como drenagem, tapa-buraco e sinalização. E aí, nessa conversa, né, com os deputados também apresentaram algumas demandas, né, algumas reivindicações, e esteve na pauta a questão da BR-101, né, Eduardo? A gente tem um problema de estrangulamento no trânsito, principalmente na região norte da rodovia. Tivemos um problema recente no trecho sul da rodovia, né, com aquela queda, aquele deslizamento no Morro dos Cavalos, né, que deixou a pista interditada. E aí o que os deputados defendem? A construção de acessos alternativos, ou seja, fazer com que não seja essa rota exclusiva, né, para o trânsito dos veículos. Então, esse foi um ponto bastante abordado na reunião de ontem e acho que a gente tem, inclusive, entrevistas, né? A gente ouviu quem participou dessa reunião, a gente ouviu tanto o secretário, a gente ouviu também os deputados, vamos ouvir o que eles disseram.
Nós viemos fazer essa apresentação aqui junto à Comissão de Transportes da Casa, no qual o presidente Antídio Lonelli e todos os membros dessa comissão, para que a Santa Catarina, para que a população, o nosso povo de Santa Catarina, realmente veja o que estamos fazendo por toda Santa Catarina. São 8 coordenadorias que temos, em todas as coordenadorias muitas obras. São mais de 44 obras grandes que temos no estado. Uma explanação muito técnica, simples, onde que nós podemos realmente entender o que está acontecendo. Então, eu estou muito satisfeito, tanto com o secretário Gerry, bem como toda a sua equipe, sua excelente equipe, né? E hoje nós podemos realmente ter a noção da grandiosidade dos trabalhos que vêm acontecendo mediante a Secretaria de Infraestrutura. E é hora de falar das redes sociais da Assembleia Legislativa. Conosco aqui o nosso colega Lucas Diniz, que vai falar um pouquinho sobre as redes do nosso Parlamento Catarinense. Olá Eduardo, olá Angi, olá vocês que nos acompanham. O nosso deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Márcio Machado. O deputado Márcio Machado aí fez uma postagem nas redes sociais dele sobre uma moção solicitando a implantação de um campus do IFSC no município de Urubici. Aí, de acordo com o deputado, isso traria a capacitação da nova geração, desenvolvimento e inovação para a região. Se você não conhece o trabalho do deputado Márcio Machado, eu convido você a entrar nas redes sociais dele, @Márcio Machado. Já o nosso destaque vai ficar aqui para um projeto de lei que avançou na LESC, que ele garante sessões de cinema adaptadas para autistas. Muitas vezes as pessoas que estão no espectro autista, elas têm essa hipersensibilidade de luz e som. E o projeto prevê aí, pelo menos uma vez por mês essas sessões adaptadas para essas pessoas. Se você quiser conhecer um pouco mais dos projetos, tanto os que estão em tramitação quanto os que viraram lei, eu convido você a acessar nossas redes sociais, @AssembleiaSC. É isso. Obrigado, Lucas. Obrigada, Lucas. E os deputados que compõem a comissão de esporte se reuniram nessa quarta-feira para abordar o sedentarismo e a falta de atividades, a atividade mínima diária de crianças e adolescentes. Nessa quarta-feira, as crianças e adolescentes também foram um tema bastante abordado aqui e a preocupação com o sedentarismo dessas crianças e adolescentes, Gi. Exatamente, Eduardo. Tanto é que o colegiado recebeu um convidado, né, na tarde de ontem, é o Vladimir Coelho. Ele que é conselheiro da Câmara de Esporte do Conselho Regional de Educação Física. E aí ele veio para trazer esse alerta, né, para chamar a atenção para esse problema, porque há uma preocupação com o futuro das novas gerações nos próximos 5, 10 anos, tendo em vista que é crescente o sedentarismo entre esse público infanto-juvenil. O Vladimir apresentou, inclusive, dados da Organização Mundial de Saúde, que apontam que no Brasil, 78% das crianças e 84% dos adolescentes estão acima do peso por conta do sedentarismo. Ou seja, são crianças e adolescentes que estão acima do peso e que não praticam nenhuma atividade física. Então, ele fez esse alerta na reunião da comissão e pediu também, né, o apoio do colegiado que trata exclusivamente dessa pauta, né, de esportes, para trabalhar isso com o público jovem, né, para incentivar, estimular a prática de atividades físicas pelas crianças e adolescentes, inclusive incentivando os pais que são exemplo, né, para esses jovens, para que também pratiquem, tendo em vista que os dados apresentados por ele também apontam que os pais, os adultos, a maioria está com um problema de obesidade, de sobrepeso e também de sedentarismo. E a gente sabe como o exemplo funciona, né, Gi? A gente ouviu o presidente da Comissão de Esportes, vamos ouvi-lo. A gente quer fazer um movimento em Santa Catarina, Assembleia Legislativa, Conselho Regional de Educação Física, um movimento em várias regiões do estado para que a gente possa estimular, através de audiências públicas, que os profissionais de educação física, os professores de educação física, mas principalmente os gestores da pasta da saúde e prefeitos municipais tenham essa conscientização da importância do exercício, principalmente no presente, mas muito mais ainda no futuro, através da prevenção. Os números são claros. A cada R$1 investido em exercício e em prevenção, R$4 são economizados na saúde lá na frente. Então, saúde primária é sim atividade física, é sim exercício, e é essa pauta que a gente vai defender e continuar defendendo aqui no Parlamento.
A educação física, principalmente a educação física escolar, ela vem ajudando, ela pode ajudar muito na questão da prevenção. E os números são muito baratos. A gente está falando de R$1 para 4 de retorno, é muito baixo. E o programa Conecta dessa quinta-feira vai ficando por aqui, Gi. A gente já está vendo aqui os deputados chegando no nosso plenário, já está ficando cheio, já está ficando com quórum para daqui a pouco ter a sessão ordinária e por isso o nosso programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. É isso aí, lembrando que vocês podem acompanhar a sessão ordinária pelo nosso canal no YouTube, né, o @AssembleiaSC, e também pela TVA, no sinal aberto na Grande Florianópolis, no Cabo, e sinal aberto na região do Vale do Itajaí, né, de Blumenau. Então ficam todos convidados aí para acompanhar os pronunciamentos, as principais informações da sessão de hoje. E toda a cobertura diária do Parlamento Catarinense você pode acompanhar no site da Agência AL, que é agenciaal.alesc.sc.gov.br. É isso aí, até a próxima edição. Até a próxima.